Cadê ela? Acertei? Acertou. Pelo convite, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Também envio a paz dos meus pastores, Jane, Luciana, Pedro e Luana. Aqui eu tenho comigo os jovens Equivalo, meu filho Júlio, minha mãe, minha prima. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês. E a minha irmã Beatriz, gente. Aleluia. Eu peço que os irmãos abram as nossas Bíblias em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 22, amém? Que vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Podem se assentar, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. Irmãos, todos nós sabemos o quão difícil é ter constância. Nós jovens sabemos o quão difícil é ser constante em algo. Todos nós sabemos o quão difícil é fazer com que permaneça o fruto do Espírito do que as obras da carne. Todos nós sabemos o quão difícil é fazer com que a paz substitua o desespero. Fazer com que a alegria esteja acima da tristeza. Todos nós sabemos o quão difícil é fazer com que o amor permaneça acima da raiva, do rancor, da falta de perdão. Todos nós sabemos o quão difícil é ser constante na presença de Deus. Mas o Senhor nos chamou para isso, para sermos constantes. E a primeira coisa que eu quero dizer para você: talvez você chegou aqui e não está tão constante como estava antes na oração. Talvez você chegou aqui e não está tão constante como antes nas coisas de Deus. Mas o Senhor, Ele te viu nessa noite e Ele está dizendo: volta a ser constante. Deixa o fruto do meu Espírito urinar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu tive uma aula em um curso, e nesse curso falou sobre os frutos do Espírito. E depois desse dia, se eu não me engano, foi 16 ou 17 de julho, o Senhor não parou de ministrar o meu coração a respeito de paz. E o que é a paz, Cassiane? De acordo com algumas pesquisas na internet, você vai encontrar que a paz é a ausência de problemas, que a paz é a ausência de guerras, que a paz é a ausência de conflitos.
escritos. Mas o que o Espírito Santo ministrou no meu coração vai totalmente ao contrário disso. E nesse curso que eu estava, no slide estava escrito que na Bíblia a paz não é ausência de guerras, mas é a plenitude em meio às guerras. E quando eu saí dessa aula, o Senhor começou a ministrar tão forte ao meu coração a respeito de diversas passagens que nos prova que nós não precisamos estar em momentos favoráveis para ter a paz de Deus conosco. Nós não precisamos estar ausente de guerras para ter o fruto do Espírito dentro de nós. Nós não precisamos que estejam todas as coisas no seu devido lugar para que a gente tenha o fruto do Espírito. Não. Porque hoje o Senhor está te entregando paz em meio a essa guerra. Hoje o Senhor está te entregando paz em meio a essa adversidade. Irmãos, não esperem as lutas cessarem para carregar a paz dentro de você. Porque é no meio dessa guerra que o Senhor está dando paz ao seu coração. E uma das primeiras passagens da Bíblia que o Senhor ministrou ao meu coração é sobre Daniel. E o livro de Daniel nos conta que algumas pessoas estavam tentando de todas as formas, de todos os jeitos, prejudicar a Daniel. E isso não foi apenas um dia, não. Isso era algo que acontecia diariamente. Eles estavam tentando fazer com que encontrassem um erro em Daniel para acusá-lo, para prejudicá-lo. E o que você acha que Daniel fez? Você acha que Daniel foi atrás deles para discutir? Você acha que Daniel foi atrás deles para tirar satisfação? Não. Daniel era homem de oração. Aleluia. A Bíblia não nos relata em momento algum que Daniel se sentiu preocupado em relação àquela situação. E sabe por quê? Porque o que aquelas pessoas estavam tramando contra Daniel não mudava o que ele carregava aqui dentro. Irmãos, levante a mão para receber isso. Aquilo que pessoas têm dito ao teu respeito não vai mudar o que você carrega. Aquilo que pessoas estão tramando contra você não vai mudar o fruto do Espírito que há dentro de você. Porque enquanto falam, enquanto planejam a sua queda, Jesus está te dando paz nessa guerra. Jesus está te dando paz nessa tempestade. Porque quando se tem intimidade, tem fruto do Espírito. E quando colocaram ele na cova, o que aconteceu? A Bíblia também não relata sons de grito. A Bíblia também não relata som de desespero. A Bíblia também não relata pedidos de socorro. Sabe por quê? Porque o local que Daniel estava não mudava o que ele carregava. Irmãos, enquanto leões no mundo espiritual estão ao teu derredor tentando te tragar, o Espírito Santo está te lembrando de uma coisa: você tem fruto, você tem presença, você tem intimidade, e nem os leões são capazes de tocar. Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, Daniel precisou usar sua força física. Daniel precisou lutar fisicamente para fechar a boca daqueles leões. Não, sabe por quê? Porque antes de Daniel ser colocado numa cova, quando ele ouviu aquele decreto, ele
você tiver uma vida de oração, uma vida de intimidade. E enquanto acredito eu, que enquanto Daniel estava orando, após ouvir aquele decreto, o Senhor já estava dando ordem ao anjo para se fazer presente naquela cova e fechar a boca do leão. Irmãos, enquanto você ora, o Senhor ele está te dando livramento. Enquanto você carrega o fruto do Espírito Santo, ele envia anjos ao teu favor. Enquanto você carrega a presença, a intimidade, o mal não pode te tocar. Quem pode glorificar por isso nessa hora? Ele está trabalhando ao nosso favor. Ele está trabalhando ao nosso favor. Deus Todo-Poderoso. Cassiane, Jesus poupou ele da cova, mas ele garantiu a paz ali dentro. Tem guerras que ainda não cessaram na nossa vida, porque ele está nos ensinando a ter o fruto do Espírito. Tem covas que ele ainda não nos tirou, porque o Espírito Santo está nos lembrando do fruto. Tenha o fruto, tenha o fruto. E não são em momentos favoráveis, não são apenas fora da cova. Ele quer ver os frutos dentro da cova. E nós temos que entender isso, que não haverá ausência de guerra. Guerra sempre vai ter, dificuldade sempre vai ter, luta sempre vai ter, mas aquilo que você carrega transformará as coisas da sua vida. A segunda passagem que o Senhor ministrou ao meu coração está em Atos 12. Nos fala sobre um homem chamado Pedro. E esse homem, ele passou a ser perseguido pelo rei Herodes, no qual mesmo o lançou em um cárcere. E no versículo 6, a Bíblia é bem clara em nos dar algumas informações. É bem clara em nos dar alguns detalhes. E um deles, que diz no versículo 6, é que Pedro dormia enquanto entre dois soldados. Pedro estava acorrentado com uma cadeia, não, com duas. Sem contar que outros soldados, relatados como sentinelas na Bíblia, estavam na porta do cárcere para ter certeza que Pedro não iria fugir dali. Mal sabia eles que Pedro não precisava sair da prisão para ter paz. Mal sabia eles que Pedro não precisava sair da prisão para ter o fruto, para carregar a presença de Deus. E a Bíblia ainda nos diz que na noite em que estava próximo dele ser apresentado às outras pessoas, Pedro permanecia dormindo. Sabe por quê? Porque aquelas correntes podiam até conter o físico de Pedro para não sair daquele lugar, mas aquelas correntes não podiam conter o que Pedro carregava aqui dentro. Irmãos, prisões espirituais não podem conter o que você carrega aqui dentro. Prisões espirituais não vão te impedir de alcançar o teu propósito. Prisões espirituais não vão te impedir de alcançar a promessa. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos deixar que aquilo que está à nossa volta mude o que nós carregamos aqui dentro. Pedro, mesmo aprisionado, ele carregava algo dentro de si. Pedro, mesmo acorrentado, preso por duas correntes, não mudou o que ele carregava aqui dentro.
Não deixe que esse cenário mude o que você carrega. Não deixe que esse cenário aprisione os teus sonhos. Não deixe que esse cenário paralise as tuas promessas. Não deixe que esse cenário te faça desistir de crer, te faça desistir de acreditar. Porque em todas as guerras, em todas as frustrações, em todos os tempos de desespero, há uma presença com você. Há uma presença com você. Daniel não estava na cova sozinho. E quando Pedro estava lá acorrentado entre dois soldados, a providência do Senhor estava chegando. Então escute isso, não deixe de forma alguma que esse cenário roube o que Deus já te entregou. Mas eu creio que através do que Deus te entregou, outros cenários serão mudados, outras realidades serão mudadas. Porque Deus não está te colocando na cova à toa, não, meu irmão. Deus não está permitindo que você vá para o cárcere à toa, não, meu irmão. É Ele te preparando, é Ele te forjando, porque é o mundo que espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E quem pode levantar a mão para dizer: eu estou aqui. O mundo está te esperando, porque essa cova não é o teu fim. Esse cenário não é o teu fim. Esse tempo ruim não vai permanecer para sempre. Oh, aleluia, a presença de Deus está se manifestando sobre você. E não para por aqui não. A palavra diz que Deus ele envia um anjo para libertar Pedro da prisão. Mas Cassiane, Pedro precisou sair da prisão para ter paz? Pedro precisou sair da prisão para conseguir dormir? Não, sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para ficarmos paralisados em prisões, para ficarmos paralisados em correntes, para ficarmos paralisados, presos em palavras. Aquele local, aquele cenário não mudou o que Pedro carregava, mas Pedro fez com que aquele lugar fosse marcado pelo sobrenatural. Aleluia! Irmãos, tem lugares que você vai pisar e você não vai poder permitir se contaminar. Você não vai poder se permitir se corromper. Mas que você venha entender que aquilo que você carrega vai marcar lugares com o sobrenatural de Deus. Irmãos, o Senhor está marcando famílias hoje. Aleluia! O Senhor está marcando lares hoje. O Senhor está marcando trabalhos hoje. Ele, o Senhor, alcança todas as áreas da sua vida. E Ele está dizendo que você carrega. Tem poder para fazer do lugar ruim ser marcado pelo sobrenatural de Deus. Todos estão entendendo essa palavra. Aleluia, Deus! Irmãos, é tempo de usarmos o fruto em tempos difíceis. É tempo de nós usarmos o fruto em dias não favoráveis. É tempo de nós usarmos o fruto, mesmo muitas das vezes em situações que estamos presos. É necessário nós usarmos o fruto no nosso trabalho.
pisamos. E entender que aquilo que está em nós é bem maior. Aleluia. Que aquilo que está em nós é bem maior do que os prazeres do mundo. Que aquilo que nós carregamos é maior e melhor do que qualquer outra coisa lá fora. Ei, jovem, entenda uma coisa: você é forte. Aleluia. Você consegue. Às vezes a gente fica: Senhor, será que eu dou conta de ter todos esses frutos? É por isso que Deus está te colocando nas guerras. Aleluia. É por isso que Deus está te permitindo passar por lutas, por dificuldades. Porque em cada dificuldade Ele extrai um dom do Espírito. Aleluia. Porque em cada guerra Ele coloca algo dele em você. Glória a Deus. Porque em cada situação difícil Ele preenche alguma lacuna do seu coração, até que você esteja totalmente voltado e entregue para Ele. Aleluia. Irmãos, o próprio Jesus nos ensina a ter paz em meio às circunstâncias difíceis. Certo dia, Jesus ele entra no barco com os discípulos. E o propósito deles é de passar para o outro lado. E quão difícil está sendo chegar do outro lado, não é mesmo? Forte Deus. Quão difícil é lutar para um dia alcançar o céu. Quantas tempestades estamos enfrentando para um dia estar com o outro. Mas as guerras são necessárias. As tempestades são necessárias. Aleluia. E a palavra vai dizer que Jesus ele está dormindo na proa do barco. E enquanto isso se levanta uma grande tempestade. Um vento tão forte que estavam arremessando as ondas de encontro ao barco. Estava fazendo com que o barco fosse, digamos que, para o lado contrário. O barco está vindo para cá e as ondas tentando fazer com que o barco desviasse do propósito. E a palavra vai dizer que as águas do mar estavam entrando dentro do barco. E onde estava Jesus? Meu Deus. Jesus estava dormindo. Meu Deus. O vento se levantando e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. As ondas se levantando cada vez mais, Jesus estava fazendo o quê? Vamos falar isso comigo? Vamos falar isso comigo? As ondas estavam aumentando e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Quando as ondas vierem contra você, você vai ter que ter paz. Você vai ter que aprender a descansar. Porque é isso que Jesus nos ensina na sua palavra. E a Bíblia vai dizer que os discípulos já estão desesperados. E eu fico pensando, como Jesus conseguiu dormir com a água entrando dentro do barco? É o que ele carregava, é o que ele era. E vai dizer que os discípulos desesperados vai até a proa do barco. Imagina eu que já começo a chacoalhar Jesus, um puxa a perna, o outro braço, até Jesus acordar. E um deles é ousado em dizer: você não se importa que a gente morra? Você não se importa que a gente pereça? Jesus nem responde. Estava deitado, levantou. Mar, acalma, que tempestade cessa. Irmãos, deu para entender que no silêncio ele está trabalhando? Isso desceu aqui agora. Jesus precisou falar algo para os discípulos para fazer a tempestade cessar. Oh meu Deus!
Meu Deus! E foi isso que ele fez com os discípulos. Ele apenas se levanta, dá ordem ao vento, dá ordem ao mar. E toda aquela tempestade se cessa. E aí sim ele fala: por que estão tão tímidos? Por que essa falta de fé? E aqui acontece um milagre. E os discípulos saem entendendo isso. Que Jesus ele trabalha no silêncio. Aleluia! Mas Cassiane, se Jesus não queria que os discípulos perecessem, por que ele continuou dormindo? Porque Jesus estava ensinando aos discípulos: você não precisa ter ausência de tempestade para o fruto permanecer dentro. Você não precisa ter ausência de vento forte para a presença de Deus permanecer em você. Jesus estava querendo dizer para os discípulos: vocês não viram que no meio da tempestade eu estava dormindo? É porque o que eu sou me mantém em plena paz. E Ele está nos ensinando nessa noite. Descansa nessa tempestade, mas descansa usando a sua fé. Descansa usando o fruto. Descansa sendo constante em busca com Deus. Porque por mais que Ele esteja em silêncio, Ele ainda permanece a seu favor. Glória a Deus! E eu te faço uma pergunta: aquela tempestade mudou alguma coisa do que Jesus é? Não mudou nada. Quem mudou o cenário foi Jesus. E Ele te chamou para isso, para mudar cenário, para mudar situações, para mudar circunstâncias, para mudar a tua casa, a tua família, o teu emprego. Ei, irmãos, Jesus te chamou para marcar lugares com o sobrenatural dele. Glória a Deus! Para carregar o Espírito por onde você andar, por onde você passar. Glória a Deus! E uma coisa que eu tenho para dizer para nós é que venhamos preservar aquilo que nós temos dentro de nós. Que venhamos preservar o amor em meio a uma realidade de ódio, de falta de perdão. Que nós venhamos preservar a alegria em tempos difíceis. Que nós venhamos preservar a paz em meio às guerras. Aleluia! Glória a Deus! Ei, jovem, não deixe o mundo roubar aquilo que você carrega. Não deixe os prazeres do mundo te prenderem ao ponto de te impedirem de prosseguir para o propósito. Aleluia! Não deixe que o vento roube a sua fé. Não deixe que o cárcere, que a cova te impeçam de acreditar na promessa de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus! E eu peço que coloque de pé, já estou encerrando, em nome de Jesus. Irmãos, sabe por quê? Sabe por que Paulo, aqui em Gálatas, ele fala com propriedade sobre os dons do Espírito? Porque enquanto ele estava com o espinho perfurando a sua carne, ele não deixou de propagar o Evangelho. Sabe por que Paulo especificou cada fruto do Espírito com propriedade? Porque aquele espinho que te causava dor constantemente não mudou a presença que ele carregava. Aleluia!
Mas Paulo também entendeu que a graça do Senhor, a graça de Deus, ela basta. E não precisa ter ausência de guerra. Não precisou ter ausência de perseguições. Não precisou ter ausência de momentos não favoráveis. Para Paulo entender que a graça de Deus basta. E o Senhor está te dizendo hoje, nessa noite, esse espinho está te trazendo os dons do Espírito. Porque nós sabemos onde recorrer. Nós entendemos que o nosso socorro vem dele. E por causa do espinho na carne, você acha que Paulo deixou de prosseguir? Deixou de pregar? Deixou de fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer? Não. E muitas das vezes nós queremos parar por tempestade. Muitas das vezes nós queremos parar porque estamos na cova. Muitas vezes nós queremos parar porque estamos presos espiritualmente. Ei, mas o Senhor tem a solução para a sua vida. E Ele não só deu a solução para você, como você também tem que dar a outras pessoas. Porque pessoas precisam daquilo que você carrega. Aleluia. E eu quero que você saia daqui pelo menos com essa frase guardada no seu coração. Não deixe que a realidade à sua volta mude o que você carrega dentro de si. O que Deus colocou em seu coração. Peça aplauso no nome do Senhor. Eu agradeço. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar os jovens aqui na frente. Aleluia. Mas todos os jovens, todos, vamos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia a Deus. Vai. Aleluia, Jesus. Vamos louvar. Vamos fazer uma marca. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Rita. Aleluia, Jesus. Aleluia, Sofia.
Só quero te falar que teu é o reino da glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino da glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Nós te desejamos outra vez.
Água. Glória a Deus. É.